Brasília recebe hoje um ato contra a prisão de Jair Bolsonaro. A manifestação marca o encerramento de uma caminhada de apoio ao ex-presidente liderada pelo deputado Nicolas Ferreira. Apesar da pressão política, a eventual saída de Bolsonaro da cadeia para o regime domiciliar é incerto na visão de especialistas. Reportagem de Matheus Dias. A caminhada liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira chegou ao Distrito Federal no final da tarde, acompanhada por uma multidão. Os participantes percorreram mais de 200 quilômetros desde que deixaram Paracatu, em Minas Gerais, na última segunda. Hoje, o grupo vai caminhar até a Praça do Cruzeiro, na região central de Brasília, onde será realizado um ato contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por conta da manifestação, a segurança foi reforçada na Praça dos Três Poderes. Na manhã desse sábado, antes de deixar Lusiânia, cidade goiana, na divisa com o Distrito Federal, Nicolas colocou um colete à prova de balas. Ele relatou ter sofrido ameaças e recebeu apoio de políticos aliados. Ao repórter Lincoln Fernandes, o deputado disse que a caminhada já tinha atingido os objetivos pretendidos. Eu tenho visto as pessoas acordando para problemas de pautas locais, sobre tarifa de lixo, sobre o que isso que eu queria fazer, ou seja, a caminhada já atingiu o seu objetivo, que é acordar as pessoas, ela olhar para o lado, saber o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado. Então, graças a Deus, nós já conseguimos fazer o que a gente queria antes mesmo de chegar, ou seja, o final vai ser ainda maior. Além da pressão política, o pedido por prisão domiciliar levanta um debate jurídico. A legislação brasileira prevê esse tipo de medida em situações específicas, como idade avançada ou questões de saúde, sem que isso signifique liberdade. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, explica como o pedido pela prisão domiciliar está amparado legalmente. A prisão domiciliar traduz o fato de que aquele indivíduo está preso, cumprindo uma pena privativa de liberdade, apenas num ambiente muito menos inóspito, porque a penitenciária, a reclusão, o cárcere traduzem ambientes inóspitos. A residência é sempre um ambiente mais condigno, mas ele estará sim no cumprimento da pena privativa de liberdade se ele galgar a prisão domiciliar, portanto, cumprindo o tempo de pena estabelecido na ação penal 2668, que é uma pena longa, e terá uma série de obrigações, uma série de deveres, ainda que ele esteja na sua casa em regime domiciliar. Ele não terá acesso à internet, ele não terá acesso a meios de comunicação, ele terá um horário restrito para recebimento de visitas. Segundo o especialista, a análise desse tipo de pedido não está relacionada à gravidade do crime, mas à situação pessoal do condenado. Não se relaciona se o crime é muito grave ou menos grave, mas sim ao estado de saúde do apenado e ao avanço da sua idade, porque não há dúvida que os crimes pelos quais o ex-presidente Bolsonaro foi condenado são crimes gravíssimos, são crimes trazidos pela Lei 14.197 de 2021 ao Código Penal Brasileiro, que instituiu o título dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Para o advogado criminalista e constitucionalista Adib Abduni, a prisão domiciliar não representa qualquer flexibilização indevida da pena. Ele não deixa de estar preso, ele não deixa de estar também cumprindo uma prisão. Ela tem as restrições de locomoção, tem restrições de comunicações, ela só muda o local, ou seja, ele vai estar incomunicável também, da forma que foi colocada todas as restrições. Então existem restrições sim, entendo aí que existem argumentos jurídicos possíveis para o pedido de reversão. De acordo com o professor Tiago Bottino, da FGV Direito Rio, o ex-presidente pode apresentar novos pedidos à Justiça, desde que apresente documentação que comprove a necessidade da medida. Então, quantas vezes o ex-presidente Jair Bolsonaro quiser, poderá fazer novos pedidos ao ministro Alexandre de Moraes para cumprir a prisão domiciliar, sempre de acordo com uma documentação que sustente essa necessidade da transferência para prisão domiciliar. No entanto, o histórico do cumprimento das medidas judiciais também é levado em conta. No caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele
desrespeitou medidas cautelares que tinham sido fixadas anteriormente, né? Então, o episódio da tornozeleira, né, tentativa do rompimento da tornozeleira, é uma situação que, com certeza, ela é também levada em consideração pelo julgador no momento de conceder esse benefício. Enquanto os apoiadores ocupam as ruas para defender a prisão domiciliar, a decisão final cabe ao judiciário, que deve analisar o caso à luz da lei, das provas e das condições de saúde do ex-presidente. Assunto para os nossos comentaristas que estão com a gente hoje nessa edição do Jornal da Manhã. Vou começar com a Cássio Miranda. Cássio, um ponto interessante dessa caminhada do Nicolas Ferreira é que o Nicolas ganha protagonismo nesse momento, e muito protagonismo, apesar do motivo da caminhada ser a liberação, a soltura dos envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, a soltura também de Jair Bolsonaro. Mas quem ganha o protagonismo, quem leva o nome de líder, de salvador desse cenário, é o Nicolas Ferreira. Exato, e até uma certa ironia nisso, porque se nós olharmos para trás, Eduardo Bolsonaro fez críticas contundentes a Nicolas Ferreira. Portanto, os dois algozes do bolsonarismo na direita até aqui, Tarcísio de Freitas e Nicolas Ferreira, são neste momento os dois grandes protagonistas desta corrente. E é importante nós ressaltarmos, até aqui, nós tratávamos o bolsonarismo como o único sinônimo de direita. Com a ascensão de Tarcísio e com a ascensão de Nicolas, essa já não é uma verdade absoluta. Carlos Bolsonaro está na caminhada, mas nós não temos acompanhado manifestações contundentes de outros expoentes do bolsonarismo em prol de Nicolas Ferreira. Até porque Nicolas Ferreira, com esta caminhada, trouxe para si quase que todos os holofotes da oposição ao presidente Lula. A ver as cenas dos próximos capítulos. Porque, de boas intenções, como dizia minha avó, o inferno está cheio. Pode ser que, diante desta caminhada e diante da musculatura que adquiriu nos últimos dias, Nicolas Ferreira seja visto como um inimigo do bolsonarismo. Agora, como o Gesualdo, eu quero repercutir também sobre essa incursão, muitas manifestações também contrárias em relação a esse ato do Nicolas, mas, claro, o objetivo é de chamar a atenção para que realmente a anistia avance e, com isso, possa contemplar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sofrendo as consequências agora no regime fechado na Papudinha. O Nicolas Ferreira arriscou bastante. Se essa caminhada que ele organizou fosse um insucesso, ele estaria muito chamuscado. Mas deu certo, ao que parece. Deu certo, houve um contingente relativo de pessoas que o acompanhou. Eu vi agora que o Marcos Duval, senador, estava lá, Magno Malta também. Portanto, alguns expoentes do lado da direita acompanharam-no. Isso vai causar aflição no bolsonarismo, como disse o Acácio há pouco. E ele sai fortalecido, o Nicolas sai fortalecido de toda essa discussão. E se nós ouvirmos a última fala dele, da entrevista com o nosso repórter, ele dizia assim: o importante foi que a sociedade acordou para pautas locais. Portanto, para além da discussão sobre anistia, sobre a prisão domiciliar, nós temos um ponto agora com o Nicolas com esse discurso. Ele está criando projeção para outras pautas. A sua caminhada passa a ser uma caminhada não apenas para uma anistia, não apenas para sensibilizar uma prisão domiciliar com o Bolsonaro, mas uma caminhada política para si. Outros assuntos são trazidos, outras questões são levantadas, e isso faz com que a projeção do Nicolas seja cada vez maior. Em especial quanto à prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. É verdade, ele falou muitas coisas sobre prisão. Ele disse que o lugar de preso é no presídio, que presídio não é lugar de férias, que não deve haver direitos humanos, que a prisão é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Mas justiça não é vingança, justiça não é revanche. Se ele preenche os requisitos para uma prisão domiciliar, lhe deve ser conferida. Sobretudo com o precedente que nós temos do Fernando Collor de Mello. Quando, na audiência de custódia, o ministro do Supremo, aliás, o seu assessor perguntava ao Fernando Collor de Mello: o senhor tem alguma doença? Ele disse não. E depois sobreveio alguns laudos e ele está em prisão domiciliar desde então. É verdade também. Jair Bolsonaro já descumpriu outras medidas, o que lhe dificulta a prisão domiciliar. Mas, fundamentalmente, prisão domiciliar hoje é uma questão humanitária, é uma questão de saúde, é uma questão técnica.
Se laudos médicos projetam essa necessidade, precisa lhe ser deferida, ainda que ele tenha vociferado, inclusive contra essas próprias medidas.